Olá! Olá! Tati, conta um pouquinho pra gente dos destaques da Web TV Faixa nessa semana. Érica, nós temos o trabalho de conclusão de curso, todos os ventos, o curta Histórias em Quadrinhos e no programa de Direito, Yasmine Saboia convida Nilo Batista. Todos os Ventos é um trabalho de conclusão de curso que mostra todo o processo criativo que os poetas enfrentam para realizar as suas poesias. Nós passamos a vida inteira estudando ou lendo algo que não sabemos bem o que é. Como é que você vai definir a poesia? Você percebe, né, a força da poesia da criação de novos mundos, na criação de uma nova linguagem, né? Mas eu costumo também refletir sobre isso e pensar que se a poesia ela é impalpável, a prova do crime de que ela passou ali é o poema, com o corpo do poema, né? Então eu diria que o poema conserva fisicamente uma espécie da cicatriz da poesia que rolou por ali. A poesia feriu aquele texto, né? A poesia fendeu o texto, abriu o texto. Aí o poema acolheu. O poema, guiado por esse sopro impalpável da poesia, se materializou. Quando ele se fecha como uma espécie de cicatriz de palavras, o poema é a comprovação da poesia que passou por ali. Passou e vai para outro lugar. Aí se começa uma nova operação, uma nova busca. No especial Personalidades do Direito, Yasmine Saboia convida o professor e advogado criminalista Nilo Batista para conversar sobre a sua trajetória. O que o senhor acha que o senhor realizou das expectativas como estudante de Direito e o que ficou por vir e não aconteceu? Decepções do mundo como profissional? Olha, digamos, prefiro dizer luta, muita luta. Decepção não, né? Ganha-se, perde-se. E é um pouco essa a nossa vida mesmo. Muita luta. Não, eu acho que eu, enfim, procurei, me interessei pela profissão de advogado e é legal você se interessar por ela, estudá-la, verificar a história dela, é uma história bonita. E quando você aprofunda esse estudo e essa compreensão, você percebe esse, digamos, esse caráter público que a advocacia tem. Porque quando o advogado está lá, quando está o garoto lá, com a sua pastinha na mão, na frente de uma repartição pública, na frente de um funcionário público, seja um juiz, seja o escrivão de um cartório, funcionário de um cartório, seja... Ele está ali representando alguém. Ele não está em nome próprio, ele não está pelo seu interesse, ele está pelo interesse. E isto é o que a advocacia tem em comum com a representação política, com a política. A representação é o mesmo fenômeno. O curta História em Quadrinhos nos conta um pouco das histórias dos heróis que marcam a infância de muitas crianças. Como em todo o país, o Brasil sofre uma série de ameaças diárias. Desastres naturais, criminalidade, criaturas sobrenaturais, supervilões. E apesar de toda sua força, o povo brasileiro precisava de proteção. Mas a pergunta que não queria calar: quem poderia nos defender? A história dos super-heróis brasileiros começa em 24 de outubro de 1954, em um programa da TV Record, na época Canal 7. Trata-se do Capitão 7, e a gente não precisa explicar o porquê do nome, né? Um menino chamado Carlos vivia em uma pacata cidade do interior de São Paulo quando socorreu um alienígena chamado Viro, que despencou do espaço no planeta Terra. Viro precisava de ajuda para voltar ao 7º planeta, mas o ET ficou tão agradecido que resolveu levar Carlos com ele. Carlos, ou melhor, Capitão 7, ganhou super força, mais inteligência e ainda aprendeu a voar. Lembra muito alguém que a gente conhece, né? E, claro, resolveu utilizar suas novas habilidades para combater o crime. O seriado fez tanto sucesso que o Leite Vigor resolveu usar o Super Brazuca como garoto propaganda para sua marca. Em novembro de 1959, o personagem ganhou sua primeira edição em quadrinhos, desenhada pelo artista luso-brasileiro Jaime Cortez. Com roteiros capitaneados por Júlio Shimamoto, Getúlio Delfim e Juarez Odilon, o gibi chegou à tiragem de 40 mil exemplares. As entrevistas e reportagens completas você confere nos canais da Web TV Faixa. youtube.com/tvfaixa e vimeo.com/tvfaixa. Entre lá e se inscreva. Até mais! Até mais, galera!